Graça e a paz a todos, um ótimo dia. É um prazer estar aqui, faz tempo que não tenho oportunidade de pregar aqui. Estava viajando bastante, semana que vem estamos para Ituiutaba, e na outra em Bom Jesus do Itabapoana, norte do Rio de Janeiro. Ore por nós. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para o lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes a vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos, este às multidões. Todos comeram e se fartaram. E todos os pedaços sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos pela Tua graça que o Senhor fale conosco nesta manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, mova neste lugar e que possamos sair transformados, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua vontade, obedecendo, Senhor Deus, ao que o Senhor quer. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é bem interessante, porque ele mostra sempre 2 tipos de pessoas, 2 tipos de caminhos, 2 tipos de frutos. O tempo todo ele está fazendo essa distinção entre esses 2 tipos de pessoas, frutos, caminhos, pessoas e assim por diante. Chega num ponto tão decisivo que a partir do capítulo 11, Jesus mostrando essas diferenças, né, dos justos e dos injustos, né, a partir do capítulo 11 ele começa a ter uma certa perseguição, mais veemente. E o que é interessante, no capítulo 11 de Mateus, ele inicia-se então essa perseguição e falando sobre João Batista. Algumas pessoas chegam, alguns discípulos de João chegam ali para perguntar para Jesus, fala assim: olha, é você quem a gente deve tá esperando ou vai vir um outro? Ele chega e fala assim: olha, veja, os cegos são curados, os coxos são curados, o evangelho, né, é pregado aos pobres, veja isso que está acontecendo. Logo na sequência vem um testemunho de Jesus sobre João, mostrando a importância de João, e então vem algumas palavras duras de Jesus, porque ele fala, e a ideia daqui é de um sentimento de dor, mas um sentimento também de juízo, sobre algumas cidades, sobre alguns povoados. Ele fala: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, e assim por diante. Alguns profetas no Antigo Testamento têm
essa ideia também, ai daquele, Jeremias capítulo 23 vai falar, ai dos pastores que pastoreiam não as ovelhas, mas a si mesmos. Então, traz essa ideia pesada de dor, mas traz essa ideia também de juízo. Vendo então a perseguição mais forte pelo que Jesus fazia. Interessante que a partir do capítulo 13, Jesus começa a falar em parábolas, para que algumas pessoas pudessem entender e outras não. E algumas pessoas, Jesus ele explica as parábolas, trazendo essa distinção entre uns e outros. A perseguição começa a crescer em Jesus e no Evangelho, no que ele tem pregado. No final do capítulo 13, Jesus então vai para a sua cidade, para Nazaré. E ali, meus irmãos, o texto vai nos dizer que as pessoas se escandalizavam com Jesus. Se escandalizar com Jesus. Nós brincamos, né, de vez em quando uma pessoa faz alguma coisa e fala, ai, me escandalizei, né? A gente brinca isso. Por que essa ideia de escandalizar? Fala assim, poxa, a ideia de escandalizar é você vai me fazer tropeçar. Você vai me fazer tropeçar. As pessoas da cidade dele, da onde Jesus cresceu, se escandalizavam de quem era Jesus e o que ele fazia. Ao ponto que no final do capítulo 13, o último versículo, vai dizer que Jesus ali não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então nós estamos vendo Jesus passando por um momento de perseguição, um momento complicado de sua vida, ao ponto que ele começa a falar por parábolas para que alguns não pudessem entender. Nós vemos aqui na sua cidade Jesus pregando e sendo... É difícil falar isso, mas Jesus servindo ali para eles como pedra de tropeço, por falta da sua incredulidade. E no capítulo 14, no início do capítulo 14, Jesus aqui tem um relato sobre a morte de João Batista. E o texto vai nos dizer que João Batista foi morto de uma maneira cruel por causa de um capricho sexual do rei da região. Sua cabeça é retirada do corpo e é servida numa bandeja. Esse mesmo João Batista que no capítulo 11 Jesus fala e elogia ele. Então Jesus está passando por um momento aqui turbulento, por um momento complicado de perseguição, de rejeição da sua terra e de uma pessoa querida morrendo de uma maneira trágica. E nisso vem o nosso texto. E o texto inicia dizendo que Jesus ouviu isso, ouviu o relato sobre a morte de João Batista. E ele se retirou dali, num barco, para um lugar deserto. Isso é interessante, meus irmãos, porque a palavra deserto ou um lugar deserto no Evangelho de Mateus aparece por 8 vezes. 2 vezes aparece no sermão apocalíptico de Jesus, no final do capítulo 23 e capítulo 24 de Mateus. Uma vez aparece quando Jesus é levado no deserto para ser tentado, em Mateus capítulo 4. E por 2 vezes aparece aqui no nosso texto, citando onde Jesus iria e depois os discípulos falando, desperta porque o lugar é deserto. Mas por 3 vezes, meus irmãos, este lugar, no Evangelho de Mateus, é cercado por uma pessoa, pelo João Batista. Por 3 vezes, quando é citado esse lugar deserto, a pessoa em voga é João Batista. E eu fico pensando aqui, neste caso, onde Jesus se retira para um lugar deserto, lugar que em Mateus é característico de João,
do João Batista. Jesus, quando começa a pregar, quando ele começa seu ministério, ele começa a pregar a mesma coisa que João Batista: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Dentro da teologia, nós cremos que ele começa a fazer isso para testificar a pregação de João, de falar: olha, o que João está fazendo é real, é isso mesmo que ele está falando, arrependam-se. Eu fico pensando nesse texto, talvez aqui Jesus vai para o lugar deserto, porque era seu costume de orar, mas também como um lugar que ele pudesse lamentar a morte de João. Eu tenho um amigo, um amigo próximo, que faleceu há 6 anos atrás. Ontem fez 6 anos que ele faleceu, e eu demorei para ouvir uma música da banda Legião Urbana, porque ele, quando eu comecei a querer aprender a tocar violão, até hoje eu não sei, ele me ensinou a tocar violão, comprando essas revistas de banca cifradas, e as revistas mais fáceis eram do Legião Urbana, as músicas. Não aprendi a tocar até hoje, mas não foi culpa dele. O nome dele, João Paulo, e eu demorei muito tempo para poder ouvir uma música de Legião Urbana, porque me lembrava dele. Eu creio que esse momento é o momento humano de Jesus, onde ele vai para um lugar para lembrar de uma pessoa querida dele. Como às vezes nós temos uma camisa, uma flor, né? Um espaço que nós recordamos de alguém querido que se foi. E Jesus faz isso. E ele tenta ir para este lugar, lembrando que ele está passando por perseguição, que ele foi rejeitado e que alguém querido morreu. Mas entretanto, meus irmãos, a multidão segue, sabendo que aonde ele iria, a multidão segue. E ele desembarca e a multidão já está lá. Ele olha para a multidão e se compadece dela e cura os enfermos. E ao cair da tarde, o texto vai nos dizer no verso 15, que vieram os seus discípulos e falaram assim: olha, Jesus, o lugar já é deserto, já está anoitecendo, nós temos luzes, né? Faróis, lanternas, naquela época era basicamente fogo, o lugar já é deserto aqui, Jesus, despede esse povo, para que eles possam sair em retirada, ir para os seus lugares e comer também, comprar coisas para comer. Jesus chega para ele e fala assim: olha, por que vocês não dão de comer a este povo? Por que vocês não alimentam esse povo? E os discípulos falam assim: Jesus, nós temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. Somente 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: olha, traz para mim. E o texto vai nos dizer que ele manda a multidão assentar-se na relva, e ele ergue os olhos, toma o alimento, abençoa o alimento, reparte pão e distribui. O texto nos diz que ali todos comeram, sobraram 12 cestos, e ali tinham cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 pessoas, é muita gente, fora mulheres e crianças. Eu queria pensar nos irmãos algumas lições para nossa vida cristã, lendo esse texto. Nós, irmãos, nós falamos que o nosso dia a dia, nós temos uma vida ordinária, né? O que seria essa vida ordinária? É você se levantar de manhã, para aqueles que têm filhos, levantar os filhos, arrumar para ir para a escola, né? Tomar o café, depois que leva para a escola, ou a van passa, alguma coisa que acontece para os filhos irem para a escola,
vão ao trabalho, aqueles pais que trabalham, mães que trabalham, ou aqueles que trabalham também em casa, vão fazer o seu dia a dia. Chega meio-dia, mais ou menos, 1 hora, você tem aquele período de almoço, né? Para você se fartar. Volta ao trabalho à tarde, à noite, tem o seu momento também com a família. Algumas de nós temos compromissos com igreja, com grupos pequenos e assim por diante. Mas a nossa vida ordinária é isso, é basicamente isso, né? Nós temos uma rotina a se cumprir. Aqueles jovens têm a faculdade, ou de manhã, ou à noite, ou estágio para fazer. Essa é a nossa vida ordinária. Isso é o que nós fazemos no dia a dia. É isso que nós pensamos, na verdade, ser vida ordinária. Porque a vida ordinária, meus irmãos, é muito mais que isso. E eu estava pesquisando algumas coisas que acontecem na vida ordinária nossa do dia a dia. Eu estava dando uma olhada e estava numa das estatísticas que eu vi, fala que 50 milhões de pessoas são mantidas em escravidão nos dias atuais. Sabiam disso? A grande maioria mulheres e crianças. 50 milhões, seja escravos de trabalho, para o trabalho, braçal, seja escravos sexuais. 50 milhões de pessoas no mundo. A vida ordinária também vai nos mostrar que o tráfico humano movimentou no último ano 150 bilhões de dólares. 150 bilhões de dólares. Em 2014, o Boko Haram, um grupo terrorista da Nigéria, sequestrou 276 crianças numa escola. Aqui em São José dos Campos, no bairro Campo dos Alemães, eu quis trazer alguma coisa mais próxima para a gente. E eu já conheci em outras cidades, aqui eu não sabia, mas nós temos um drive-thru de drogas no Campo dos Alemães. E ontem, meus irmãos, um grupo ligado ao Estado Islâmico matou 37 pessoas numa escola na Uganda. Entre outros relatos que você pode pesquisar na internet, de tragédias naturais, de terremotos, e semana passada, ou essa semana, no início da semana, teve um abalo sísmico aqui perto de São Paulo, 4,7, né? Para a gente é algo, mas você vê países que tem terremoto, fala, isso não é nada, 4,7. Isso é vida ordinária. Não é somente o nosso trabalho, mas essas tragédias, essas mortes. E o interessante, meus irmãos, como eu citei o Boko Haram, como eu citei esse grupo ligado ao Estado Islâmico, que entra nas escolas, que sequestrou crianças, nós temos um trabalhador, um missionário nosso, que trabalha com resgate dessas crianças, desses grupos islâmicos, né? Ele está lá resgatando essas crianças. E há um tempo atrás ele mandou algumas fotos que você fala, meu Deus, como é que o homem pode fazer isso com uma criança? Isso é vida ordinária. Isso é o nosso dia a dia. Isso acontece no nosso dia a dia. Tragédias, fome, morte, drogas, perto, longe, ao nosso redor. Estão aí. E Jesus nos convida a pensar em duas atitudes, lendo esse texto. A primeira dela é uma atitude justa, correta, que os discípulos fazem. Falei, Jesus, já está à noite, é muita gente, 5.000 pessoas, aonde a gente vai ter comida? Jesus, despede esse pessoal. Se você for pensar
racionalmente, é uma atitude justa dos discípulos, porque eles sabem quantos que eles têm: 5 pães e 2 peixes. Despede esse povo, Jesus, para que eles possam sair e comprar o que comer no caminho. É justo isso, é correto. Jesus está passando por um momento complicado de perseguição, de rejeição na sociedade, de morte de alguém querido para ele. Você veio para cá, Jesus, para ficar no deserto, para pensar, para orar, para lembrar um pouco de João Batista. Despede esse povo, Jesus. É uma atitude justa, é uma atitude correta. Mas essa atitude de despede o povo pode gerar algo também em nós, mesmo sendo justa, de falar: Jesus, não dá para a gente se envolver com isso. É muita coisa, está muito distante, é muita gente. Não dá, Jesus. Nós vamos orar a Deus, pedir para Deus abençoar, mas despede esse povo. Como diz o mineiro, né? Jesus, a gente não dá conta. Não dá conta. Despede o povo. Queria dar um exemplo do que aconteceu na nossa vida como família, tá? Eu aprendi no seminário para a gente não dar exemplos, né, de nossos pessoais, mas eu queria dar esse exemplo sobre algo que aconteceu com a gente. O Davi, ele tem alguns amigos na escola e tinha um menino lá, da idade dele, só que um pouco maior do que ele, que tinha algumas brincadeiras brutas com ele. Então gostava de pegar, dar gravata nele, empurrava, mas ele fazia isso não por maldade em si, mas por brincadeira. Só que isso machucava o Davi. E o Davi vinha com um roxo, com a mão machucada, sempre com algum problema. E a gente fala assim: Davi, quem fez isso? Ah, foi fulano. Davi, mas você já conversou com a professora? Já. Então, se ele fizer isso, conversa de novo com a professora. Aí, vem no dia seguinte a mesma coisa. Aí eu falei: vou lá conversar com a professora. Fui lá, fui conversar com a diretora, e o moleque seguia do mesmo jeito. E eu e minha esposa sentamos e falamos assim: vamos conversar então com os pais dele. Se ele não está dando, se a professora, se a escola, se a moça que pega ele no ônibus não está dando conta de conversar, de parar essas brincadeiras, por mais que seja brincadeira, mas está machucando Davi, vamos conversar com os pais. Minha sogra trabalha como agente de saúde. Eu falei assim: dona Inês, a senhora sabe onde ele mora? Sei, mora em tal lugar, a gente vai lá. Aí a Pâmela foi lá. E ela soube que o pai dele está envolvido com droga, o irmão dele é traficante, e a mãe dele, que tem a minha idade, mais ou menos, 37, 40 anos, está com a diabetes tão alta que não sai da cama, que está ao ponto de amputar as pernas. Que estrutura que esse menino tem de família? Eu podia chegar e falar assim: Jesus, resolve isso. Poxa, está machucando meu filho. E seria uma atitude justa, não seria? Mas Jesus está falando: olha, alimenta esse povo. É algo maior. Por mais que seja justa a atitude, ele não tem estrutura, ele não tem pessoas que possam cuidar e falar para ele o que é o certo e o que é errado. Alimenta esse povo. Nós tentamos conversar com eles, conversamos com os pais, mas infelizmente eles se mudaram para outro bairro bem distante. Nós não conseguimos acompanhá-lo, nem saber onde a rua que ele mora. Saiu da escola e assim por diante. Irmãos, e é essa atitude que Jesus quer nos ensinar. Ele diz para nós: alimente esse povo.
Jesus, mas é muita gente. Traz para mim os 5 pães e os 2 peixes. A questão, meus irmãos, não é o que você tem, mas a quem você entrega. Às vezes nós temos 5 pães e 2 peixes. O Boko Haram é lá na Nigéria. O atentado que aconteceu ontem é lá na Uganda. Eu tenho certeza que, e eu sou um deles, que poucos vão falar, onde que é a Uganda? Vai olhar no mapa, na África, e não vai achar ainda, vai demorar um pouco. Tem que ir lá no Google. O que eu posso fazer? Eu não tenho poder de fazer algo no campus dos alemães, com o drive-thru das drogas. Mas Jesus está falando assim, o que vocês têm? São 5 pães e 2 peixes? Traz para mim. Traz para mim tudo o que vocês têm. Meus irmãos, as multidões estão famintas. As multidões estão sedentas do alimento. Quando olhamos para o mundo, nós pensamos, nós não vamos dar conta, porque a necessidade é muito grande. Mas Jesus nos diz, traz para mim o que vocês têm. O pouco que vocês têm. Traz para mim, que eu vou alimentar essa multidão. Nós vivemos numa sociedade em que nós precisamos fazer algo, né? Nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar, nossas mãos é que fazem as coisas. E Jesus está dizendo para nós, não são vocês, sou eu que alimento. Sou eu que alimento essa multidão. Traz esses pães. Nós vamos para um país do Sudeste Asiático. Eu não vou falar ainda o nome, mas creio que Maria já sabe, porque eu acho que está gravando. As dificuldades lá são tremendas. Muitas dificuldades. E quantas vezes eu olhei para a minha vida e falei assim, Jesus, tem certeza? Eu visitei várias igrejas já, muitas igrejas. E as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa pastor, você é corajoso, levar sua família para lá, 3 crianças, distante, 36 horas de viagem. É muito corajoso, noutra língua, perseguição e assim por diante. Nós temos trabalhadores, missionários que estão também em lugares mais perigosos da onde eu vou. Mas eu olho para a minha vida e falo assim, Jesus, tem certeza? Porque eu não sou tão corajoso quanto as pessoas falam. Eu tenho meus medos. Meus irmãos, eu não sei nadar, morro de medo de água. Tenho medo de avião, sabia? Tenho medo mesmo, não gosto de altura. Tem certeza? Eu olho para Deus e falo, Deus, às vezes acho que a gente não vai dar conta. E Jesus está falando, o que você tem, Igor? O que sua família tem? São 5 pães e 2 peixinhos? É eu que vou multiplicar, não é você. Tem uma música de uma banda que eu gosto bastante, que é a Banda Resgate. Eu até separei aqui a letra, que ela fala, o nome da música é Eu Estou Aqui. E ela fala assim, eu ouço a tua voz ao mundo, a quem enviarei para ir por mim? Eu te respondo num segundo, que eu estou aqui para dizer sim. Enquanto todos fogem da tua guerra, para falar teu nome em toda a terra, eu estou aqui. E esse para mim é o parágrafo mais importante da música. Desconsiderando os meus conflitos, para cantar no meio dos aflitos, eu estou aqui. Eu tenho conflitos, meus irmãos, eu tenho pecados, e luto constantemente com eles. Mas eu oro para Deus e falo assim, Deus, são 5 pães e 2 peixes, mas eu estou aqui.
E esse é o meu desejo, cada dia mais, para cada irmão aqui. Numa das visitas, 2 visitas das igrejas que eu fui, para finalizar, duas irmãs chegaram para mim e falaram assim: Igor, eu sempre tive o desejo de ser missionária, sempre, sempre, sempre. Mas infelizmente eu pequei e hoje eu sou mãe solteira, 2 mulheres. Sou mãe solteira. Eu acho que Deus não vai me abençoar. Eu acho que eu não vou ter apoio, não vai. Eu falei: minha irmã, vai. São 5 pães e 2 peixes. Vai. Se Deus chamou, vai. Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, Deus vai trazer igrejas para te enviar. A senhora está arrependida? Tá? Sim, foi um erro meu, mas voltei, estou na igreja, estou firme, falou tudo certinho, meu filho, minha filha. Vai. Deus chamou, vai. Entrega para Ele. E às vezes a gente tem esses receios, né? De idade. Tem um casal nosso que eu fiz um curso da APMT, um casal que está indo para Guiné-Bissau. Eles têm quase 70 anos. Estão indo, aposentaram e estão indo para Guiné, trabalhar lá. 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão. Não é a quantidade, não é o que nós fazemos, mas a quem nós entregamos. Deus abençoe, Deus fortaleça, Deus possa nos usar sempre para alimentar essa multidão faminta. Deus abençoe.